tudo bem? Meu nome é Beatriz, eu sou cliente do Marco há mais ou menos um ano. A gente fazia os encontros presenciais, então eu ia para o consultório dele, a gente conversava e tal, e com a chegada dessa pandemia, a gente teve que se adaptar e ir para o meio virtual. A gente está fazendo as consultas através de chamada de vídeo no WhatsApp e tem sido muito bom, assim. Uma coisa que eu achei muito interessante dentro desse trabalho que a gente vem fazendo por chamada de vídeo é eu estar muito dentro da minha zona de conforto, porque normalmente eu faço dentro do meu quarto, dentro da minha casa, que é um ambiente que eu me sinto mais aberta em falar, que eu me sinto mais confortável. Olá, sejam bem-vindos ao Giro Sistêmico. Aqui vocês encontram conteúdo de qualidade que irão te levar a dar um giro de 360 graus na sua vida e mudar definitivamente as suas relações pessoais, familiares e profissionais. Eu sou o Marco, sou terapeuta, especializado na visão sistêmica e nas constelações familiares. Então, se você estiver me assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações. Se você estiver me vendo pelo Instagram, siga o nosso perfil, nós temos outros conteúdos de qualidades que irão te ajudar no seu desenvolvimento, tá? Aprofundamento da visão sistêmica e das constelações familiares. Então, olha só, na live de hoje nós iremos falar sobre um assunto bem atual, sobre a terapia, atendimento terapêutico online. Essa forma online funciona? Então, é um método novo aí que nós tivemos que desenvolver mediante tudo que a gente tem passado, tudo que a gente está vivenciando. Então, a gente vai aprofundar sobre esse tema, tá? Então, o atendimento terapêutico online funciona? Então, nós vamos falar do que é a terapia, O que é o atendimento terapêutico? Quais os benefícios que eu tenho quando eu vou buscar uma terapia? Por que as pessoas têm essa dificuldade agora, Tem as pessoas que têm essa dificuldade do atendimento online. Qual que é a diferença entre o atendimento presencial e o atendimento online? Formas de atendimento online, tá? E como saber se esse processo terapêutico está tendo resultado, tá? Então, se eu estou obtendo resultado dentro do meu trabalho terapêutico. Então, a gente vai falar um pouco sobre terapia, Então, o que é terapia? É um método, é uma forma de nós olharmos para dentro de nós, para as nossas emoções, para os nossos comportamentos, para as nossas escolhas, tá? Então, é um método estruturado, desenvolvido há muitos anos mesmo, a terapia. E aí, é uma forma de eu olhar para dentro de mim. Então, eu sempre digo para os meus clientes, o que é terapia? Terapia é uma conversa que você tem com você mesmo, assistido por um profissional. Então, o que esse profissional faz? Não é simplesmente ouvir. Tem pessoas que dizem assim, tá? Apesar de que a gente tem diminuído um pouco esse estigma. As pessoas achavam que terapia era coisa de louco. Então, se alguém fosse procurar terapia, era coisa de maluco, Então, as pessoas têm tirado um pouco esse estigma. Então, têm buscado o autodesenvolvimento, o autocuidado, a percepção de olhar para dentro de nós mesmos, das nossas emoções. Então, tem pessoas que dizem, mas eu vou lá, eu vou sentar, e a pessoa vai ficar só me ouvindo. Por que eu vou fazer isso? Eu posso conversar com qualquer pessoa. É uma conversa sua com você mesmo, atendida por um profissional. O que o profissional faz? Ele começa a trazer, a colocar ideias, percepções, olhares que tenham um embasamento científico. Então, quando você começa a contar uma história, o terapeuta olha para você e começa a dizer para você, olha para essa forma, olha isso, como é que você lida com isso? Como é que as suas emoções, como é que são os seus sentimentos com relação a determinadas questões? Então, essa forma, a pessoa começa a ter o que a gente fala de insights. Ela começa a enxergar a vida, o comportamento, as decisões de uma forma diferente. Então, a gente não consegue fazer nada sozinho, principalmente o atendimento terapêutico, tá? Então, essa forma. Existem outras formas de atendimento terapêutico, tá? Então, no meu caso, eu faço atendimento terapêutico baseado na psicologia, tá? Minha formação, e eu uso as constelações familiares. Então, tem diversas formas de você fazer terapia. Então, por exemplo, tem a psicanálise. A psicanálise, que todo mundo acha isso, Quando você vai lá no consultório do psicólogo, do terapeuta, as pessoas acham que você vai chegar lá,
tem uma cadeira, né, e tem lá um divã para você ficar deitado. Isso é uma forma que chama-se psicanálise. Então, a psicanálise, o que acontece? Você deita, então o terapeuta está ali do seu lado e ele quase não fala. Tá? Então, ele vai deixando você entrar em contato com o seu inconsciente para que você consiga, através da sua fala, eu vou falando, vou contando a minha história, vou ouvindo. Então, isso vai fazendo todo o movimento dentro do meu pensamento, né, dentro da minha mente inconsciente, para que eu possa ter as percepções daquilo que eu preciso mudar. No meu caso, eu sempre atuo, tá? Então eu tenho mais uma forma, um estilo comportamental. Por que eu tenho essa forma? Porque os meus atendimentos, então eu sempre trabalho, meu trabalho é voltado a resultados. Então, quando as pessoas vêm buscar a terapia, ela tem um motivo, ela não vem à toa. Primeiro a gente tem a entrevista inicial para que eu possa entender, para que eu possa atender às reais necessidades dos meus clientes. Então a gente começa a fazer uma proposta de trabalho, ó, nós iremos trabalhar dessa forma. Então eu uso muito, né, como eu digo para os meus clientes, a lição de casa. Então eu sempre dou alguma coisa, um livro, para a pessoa começar a entender o que foi trabalhado dentro daquela sessão de terapia. Tá? Então a terapia é isso. E aí, muitas pessoas perguntam, poxa, Marco, mas para quem que é, né? Para quem que é recomendada a terapia? É só quando eu estou passando por um momento difícil? Pode ser. Só quando eu estou passando por um luto? Sim. Nesses momentos, então, isso se agrava mais ainda. Então, eu posso ter, sei lá, desenvolvido uma crise de ansiedade, uma depressão. São sintomas que todos nós temos. E por que todos nós temos? Devido ao momento, né? Devido à vida corrida, as coisas acontecem de uma forma muito rápida. Então, principalmente nós que estamos nessa fase de transição, tá? Então, eu acho que até comentei com vocês como é que funciona a nossa mente. Então, a nossa mente, ela tem duas partes. Então, eu tenho a mente consciente, que é aquilo que eu estou falando para vocês, eu estou pensando, estou raciocinando tudo aquilo que eu estou falando, e tenho minha mente inconsciente, que lá tem as minhas crenças, os meus valores e os meus comportamentos. Então, no processo terapêutico que a gente faz, a gente mergulha dentro do inconsciente, porque ali está a resposta de muitos comportamentos, de muitas dificuldades, de muitos limites que eu tenho na minha vida. Então, na nossa mente consciente. Então, por isso que eu preciso de um terapeuta, preciso de uma pessoa especializada, para que ela possa me levar para dentro, né, para dentro de mim, das minhas emoções, para que eu possa entender, para que eu possa trazer a luz da consciência, como a gente fala, e eu começar a fazer movimentos para que aquelas crenças que eu tenho de forma inconsciente virem-se consciente e eu consiga ressignificar isso, eu consiga mudar tudo isso. Tá? Então, é muito importante dessa forma. Então, existem várias formas terapêuticas, tá? Então, a terapia é isso. O atendimento terapêutico é esse, tá? É uma conversa que você tem, você, com você mesmo, assistido por um profissional. Então, quais são os benefícios? Então, primeiro, como eu falei para vocês, eu tenho o meu autoconhecimento, eu consigo dominar as minhas emoções, eu consigo ter inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você trabalhar a razão com a emoção. Então, precisa estar conectado o meu cérebro com o meu coração. É fácil? Não, porque nós, né, fazemos essa cisão, fazemos essa separação. Então, eu não posso agir pelo coração, porque senão eu vou deixar a minha razão, né? Eu tenho que agir, tem pessoas que têm essas características, que são mais racionais. Então, a pessoa pensa estrategicamente cada detalhe, cada passo que ela vai fazer na vida dela. Tem pessoas que são mais emotivas. Então, ela está conectada com as emoções. A forma correta de nós nos posicionarmos na vida é quando nós temos esse equilíbrio entre a razão e a emoção, que é quando eu desenvolvo a tal da inteligência emocional. Então, eu não deixo que as minhas emoções tomem conta, né, das minhas atitudes, então, dos meus comportamentos. Só que, para que isso aconteça, o que eu tenho que fazer? Conhecer as minhas emoções. Então, você imagine, tá? Imagine que aqui, né, em mim tem um painel, tem um monte de botãozinhos. Tá? Então, cada coisa que é falado, então eu estou vivendo a vida, eu estou ouvindo, tá? Eu estou
sentindo e eu estou vendo tudo que está acontecendo. Então, de repente, eu converso com uma pessoa e essa pessoa fala alguma coisa que dispara uma emoção em mim, como se ela apertasse um gatilho em mim. Então, gatilho, por exemplo, da raiva. E aí a pessoa está conversando, falou alguma coisa, e aí dispara o gatilho em mim de raiva. O que vai acontecer? O meu comportamento vai mudar. Eu vou começar a agir com essa agressividade, com essa raiva com a pessoa. A pessoa tem culpa? Não. Só que, se eu não conhecer isso, se eu não trabalhar dentro de mim as minhas emoções, isso vai acontecer o tempo todo. Porque a gente está vivendo, a gente está se relacionando com as pessoas, então a gente passa por problemas, dificuldades, como todo mundo na vida. E os últimos anos para cá, a gente tem visto uma quantidade enorme de pessoas desenvolvendo patologias psicológicas. Por que tudo isso acontece? Pelo momento que nós estamos vivendo, por esse momento de transição, as coisas acontecem muito rápidas. Então, uma informação que antigamente demorava um tempo para a gente pensar, para a gente processar, hoje, exilando segundos, acontece. Então, daqui a pouco tem outra informação. Então, para minha mente consciente, lidar com tudo isso, processar tudo isso, olha só, tá? Processar todas as informações e reagir a tudo isso demora um tempo. E a gente não tem tempo para isso. Então, muitas pessoas não conseguiram fazer essa transição. Como, por exemplo, tá? O atendimento que a gente tinha lá presencial para o atendimento online. Hoje é uma realidade na vida de todos nós. Então, ninguém mais vive sem internet. Há uns anos atrás, na geração passada, por exemplo, meu pai tem muito pouco contato com tecnologia. Eu estou nessa fase de transição. Em algum momento da minha vida, eu tive uma dificuldade para lidar com isso, porque não era uma coisa inerente. Agora, quando você pega a próxima geração, por exemplo, né, a molecadinha de 2, 3 anos de idade, começa a mexer no computador, na tecnologia, de uma forma que você fala, poxa, mas ele já sabe, ele já aprendeu isso. Onde que ele aprendeu? A mente dele já vem configurada para lidar com esse mundo tecnológico que as coisas acontecem de forma muito rápida. Isso é bom por um lado, mas por outro lado, muitas pessoas adoeceram por causa disso. Então, como é que eu tenho ansiedade? Quando eu começo a pensar no futuro. Então, eu estou aqui, estou falando com vocês e a minha mente está processando o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Eu tenho controle sobre isso? Não. Eu não tenho controle sobre nada. O que eu tenho que fazer? Estar no presente, no aqui e agora. Isso é o grande desafio de todos nós. Quando eu não consigo estar no aqui e agora, eu estou ou no futuro, pensando o que vai acontecer daqui a 2, 3, 5 minutos, não tenho controle nenhum sobre isso, ou estou pensando no passado, o que aconteceu há 5 minutos atrás. Então, eu tenho a frustração, porque existe uma cobrança, existe uma pressão de nós termos uma alta performance. Então, você tem que ser bom em tudo, você tem que ser bom profissional, você tem que saber mexer com rede social, você tem que ser bom pai. Então, existe essa pressão social muito grande na gente. E muitas vezes a gente não foi configurado, a nossa mente ela não foi configurada para isso. Então, é como se fosse um computador. O que a gente tem que fazer? Atualizar todos esses softwares, tá? Dentro da nossa mente. Então, em especial, esse momento que nós vivemos, que foi um momento de dificuldade para todos nós, um momento de muito luto, de muita perda, e não só isso, se instaurou um medo coletivo. Então, quando eu não me trabalhei as minhas emoções, quando eu, por exemplo, sou uma pessoa que pensa de forma negativa, então aqui a gente começa a entender que os pensamentos geram sentimentos. Quando eu começo a pensar de forma negativa, vai acontecer alguma coisa, o que acontece? Eu começo a ter a sensação de medo o tempo todo, que vai acontecer alguma coisa, que eu vou passar mal, né, que eu vou, enfim, desenvolver tudo isso. Então, os benefícios da terapia é esse. Você se conhece, você consegue lidar com as suas emoções, você consegue trabalhar, tá, todos os estímulos que estão acontecendo junto com os seus sentimentos. E isso é muito bom. Por isso que a terapia hoje, tá, o processo terapêutico, seja ele qual for, tá, não precisa ser só terapia tradicional. Hoje a gente tem várias terapias alternativas, né? Então você tem Theta Healing, você tem, né, um monte, uma infinidade. Tem pessoas que são terapeutas holísticos que trabalham com várias técnicas e isso é muito bom. Então, tudo aquilo que ajuda, tudo aquilo que nos proporciona um bem-estar, para que a gente possa lidar com as emoções,
é muito bom, tá? Não precisa ser só, né, uma determinada terapia. Então, tudo aquilo que ajuda, tá? Pode ser bom. Tem hipnose, enfim. O que mais nós temos hoje é o campo da terapia. Por quê? Porque as pessoas têm adoecido cada vez mais. Então, qual que é a diferença, né, o próximo tópico aqui, do atendimento presencial para o atendimento online? Então, o atendimento presencial, você tinha um contato mais próximo com o seu cliente. Então, o cliente estava na minha frente, ele estava próximo de mim. Eu tinha um certo contato físico com o meu cliente. Hoje não tem mais. Então, a gente teve que adaptar tudo isso. Então, anteriormente, o Conselho de Psicologia não permitia atendimento, ele só permitia orientações. Então, eu podia dar orientação para o meu cliente de forma online. Depois ele passou para 5 sessões, você podia fazer 5 sessões. E agora, gente, tá? Devido a tudo isso que a gente está passando, eles liberaram. Então, você pode fazer todo o tratamento online. Tá? E quais são os benefícios? Primeiro, você está qualquer lugar que você estiver, se você estiver lá, é um aparelho eletrônico, você pode fazer uma terapia. Segundo, por conta disso, o custo da terapia ele tem diminuído, que também talvez seja outra dificuldade. As pessoas acham que terapia é cara. Depende da terapia. Porque, gente, para que eu possa me formar terapeuta, demora-se muito tempo, eu preciso fazer um trabalho muito grande comigo e é um investimento muito alto. Para quem conhece um pouquinho sabe do que eu estou falando. Se você for fazer uma formação em constelação familiar, é um investimento alto. Tá? Por quê? Porque você precisa trabalhar as suas questões. Existe todo um método, não é uma coisa de uma hora para outra. Por quê? Um cego não pode guiar o outro. Eu também tenho que fazer terapia, eu também tenho que trabalhar as minhas questões? Com certeza. Eu também, de vez em quando, preciso buscar uma orientação profissional, buscar uma supervisão. Para quê? Para lidar com os meus próprios problemas. Porque eu não posso me identificar com os problemas dos meus clientes. Só que eu preciso ter ferramentas e cada vez, né, mais atualizadas para que eu possa aplicar na vida dos meus clientes e ter resultado. Outra coisa que o pessoal pergunta, quanto tempo demora um trabalho terapêutico? Na minha forma de pensar, na minha experiência, no mínimo 1 ano. Eu já falei um pouquinho sobre isso. Tem essa terapia fast food, que você vai lá, 3, 4, 5 sessões e sai com a sua vida resolvida. Isso não existe. Porque nós somos seres muito complexos. Então, eu resolvo uma questão hoje, amanhã, e aí não só isso, a coisa está acontecendo, a vida está acontecendo. Amanhã tem outra, né, questão que eu preciso olhar, que eu preciso trabalhar. Então, fui lá, busquei um relacionamento de casal. Daqui a pouco eu tenho um problema no meu trabalho, e aí as coisas estão acontecendo, o meu trabalho exige que eu tenha uma qualificação. Então, a vida, gente, é dinâmica, as coisas estão acontecendo o tempo todo. Então, da mesma forma, eu também preciso trabalhar todas essas questões de forma dinâmica na minha vida. Então, os benefícios são esses. Primeiro, você pode estar dentro da sua casa. Segundo, o custo diminuiu, porque você tinha que ter toda uma estrutura antigamente, né, de uma sala, de um lugar, para que você pudesse atender. Então, hoje, isso diminuiu. Então, e o terceiro, você pode trabalhar, né, você pode alcançar qualquer lugar que você esteja, você pode fazer lá a sua terapia. Então, quais são as dificuldades? Vamos lá, tudo tem um lado positivo e negativo. O primeiro é o rapport. O que é isso? Quando o cliente chega, eu preciso identificar ele, eu preciso acalmar a ansiedade dele, para que ele possa estar no lugar do aqui e agora, se conectar com as emoções, para que a gente comece a trabalhar. Então, isso presencialmente é mais fácil. Online, você precisa, tá, de uma técnica um pouco diferente, mas a gente já conseguiu aprimorar tudo isso. A evolução vem vindo e a gente teve que, né, se aprimorar. Então, o rapport. Segundo, é muito importante você ter com o seu cliente o que nós dizemos a relação de confiança. Por quê? Porque existem características muito peculiares dentro da terapia. Primeiro, eu preciso ter uma identificação com o terapeuta. Segundo, preciso ter um espaço, tá, seguro para que eu possa falar das coisas mais profundas. Então, muitas vezes o terapeuta sabe coisas que ninguém sabe, é só você o terapeuta, é uma relação de confiança. Então,
quando você está trabalhando online, o que você precisa fazer? Primeira coisa, você tem que ter um dia e horário estabelecido, isso é importante, a sua mente vai trabalhando isso. Segundo, você precisa ter um lugar, como se fosse uma sala de atendimento, para que você possa se sentir confortável e trabalhar as suas questões, né, online com o seu terapeuta. Tá? Então, isso são coisas bem importantes. É com todo mundo que a gente consegue? Não. Como é que eu sei, Marco, que eu estou tendo uma relação de confiança com o meu terapeuta? Quando você começa a se aprofundar nas suas questões. Porque como funciona? Então vamos lá. Existem 3 partes, tá? Estrutura de pensamento dentro da nossa mente. É o id, o ego e o superego. Tá? Isso aqui é bem complexo, mas de uma forma bem resumida eu vou dizer para vocês. O id, o que é o id? São os impulsos, tá? Aquelas vontades que eu tenho. O ego é que dá o equilíbrio, é que protege a nossa estrutura de pensamento. Então, quando a gente lidar com uma questão muito difícil, muito complicada, por exemplo, um trauma, uma perda, o ego, ele entra, ele atua para quê? Para que a gente não saia da realidade, tá? E a gente tem surtos, como pode acontecer com qualquer pessoa. Isso é importante. Marco, qualquer um pode surtar? Sim. Se você não tiver seu ego estabelecido, estrutura de ego estabelecida, você pode, a qualquer momento, acontecer um trauma, alguma coisa com você, né? Você ter esse surto. Aí, claro, para que você possa voltar de novo, tem todo, né, um trabalho, você precisa de medicamento, só terapia não resolve. Precisamos entender também que em muitos casos, quando você, né, não busca terapia, você vai deixando se agravar, tá? Então, às vezes você precisa de medicamento para você sair disso, tá? E o superego? O superego é o quê? Os nossos valores, aquilo que é rígido. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho impulso, eu gosto de carro, tenho impulso, passou um carro, fala, vou comprar tal carro. Meu id vai dizer, vai lá, você merece, você trabalha. O meu ego vai falar assim, poxa, mas peraí, mas você vai comprar aquele carro? Você tem condições de manter aquele carro? Meu superego vai dizer assim, para que você vai comprar o carro para ficar dentro da sua garagem? Você vai investir dinheiro numa coisa que não vai resolver nada. Então, essa é a estrutura de pensamento de uma forma bem simples, tá, gente? Bem simples. Isso aqui é bem complexo para a gente explicar, precisa de umas 2, 3 aulas para a gente explicar sobre isso, tá? Então, ok. Então, quando eu vou trabalhando, quando eu vou tendo essa relação de confiança com o meu terapeuta, o meu ego, ele vai permitindo, ele vai liberando o nosso arquivo, tá? Que a gente fala de arquivo, das nossas lembranças, das nossas emoções. Então, tem gente que fala assim, tem uma fase da minha vida, sei lá, na adolescência, na fase da primeira infância, que eu não lembro nada. Provavelmente aconteceu alguma coisa, algum trauma aconteceu, e a sua mente, o que ela fez? Ela coloca no arquivo e escondeu ali para que você não sofra com aquilo. Então, quando você tem uma relação de confiança com o terapeuta, o que vai acontecer? O ego vai liberando devagarzinho, e você vai trabalhando essas questões, e você vai resolvendo, e vai dando passos, né, rumo ao seu desenvolvimento. Então, isso é muito importante, tá? E aí, Marco, atendimento terapêutico online funciona, né? A diferença a gente falou funciona. Olha, gente, pela minha experiência, totalmente, tá? Então, eu tenho clientes que a gente fazia presencial, depois a gente foi para online. A maioria deles, em algum momento, disseram, Marco, está sendo melhor, que eu estou na minha casa, eu tenho mais tempo, tá? Eu consigo me organizar melhor. Contrapartida, eu tenho clientes que eu nunca os vi pessoalmente, tá? Então, eu tenho cliente do Rio de Janeiro, próprio São Paulo, tenho cliente até de outros países, tá? Eu não vou falar o nome para não, né, não expor ninguém, mas eu tenho uma cliente muito querida, tá, gente? Ela mora na Noruega, inclusive, no sábado nós fizemos uma constelação, aprofundamos. Eu tenho uma conexão profunda com ela e ela comigo, a gente consegue fazer o trabalho. Isso foi fácil? Não. É um trabalho que a gente vem indo. Então, ela mergulhou dentro das constelações familiares, o ego dela permitiu para que, né, liberou essas memórias e a gente faz um trabalho. Então, eu posso dizer para vocês que trabalho terapêutico online funciona. Muitas vezes eu sinto, né, essa questão da proximidade, né, do contato físico, mas, infelizmente, hoje, né, na atualidade que a gente vive, a gente nem pode ter esse contato físico, tá? Então, infelizmente,
a gente está valorizando essa parte. Tá? Então, é bem importante isso. Né? Então, funciona? Funciona. Tá? Então, o que acontece, gente? Qual que é a minha orientação? Não deixe você desenvolver, tá, uma patologia muito grave para você buscar uma terapia. Então, quando a gente fala depressão, palavra depressão, então olha só, existe um psicólogo norte-americano, fez um estudo científico que comprovou que na próxima década, ou seja, nos próximos 10 anos, tá? Isso faz uns 3 anos atrás que ele falou sobre isso. Então, ou seja, a gente já está transitando aí, dentro disso. Ele diz o seguinte, 99% das pessoas, da população, tá? Então, estarão dentro de 3 possibilidades. Ou tiveram depressão, ou no momento estão tendo, ou terão depressão. Vou repetir. Os próximos 10 anos, tá? Nós estamos já dentro desses 10 anos, 99% da população ou tiveram depressão, ou estão tendo depressão, ou terão depressão. Isso é importante. Quando a gente pensa na palavra depressão, o que você imagina? Vem na nossa mente aquela pessoa que fica deitada em cima de uma cama, com o quarto todo fechado, não quer comer, não quer se alimentar, mas não é assim, tá, gente? A depressão ela tem vários níveis. Então, às vezes, você começa com desânimo, tá? Você começa com a dificuldade de se alimentar, tá? A questão do peso, se você diminui, se você aumenta o peso de uma forma muito rápida. O que mais? São todos sintomas de uma leve depressão. Quando a gente fala nisso, tem pessoas que se assustam. Não, mas eu não tenho isso. É uma resistência. Então, a maioria de nós, todos já sentimos, já tivemos sintomas de depressão. Você já teve, Marcos? Sim, eu já tive sintomas de depressão. Eu fui trabalhar as minhas questões e eu consegui, né, trabalhar dessa forma. E aí, né, que formas que nós temos de atendimento online? Diversas formas, tá? Você tem a terapia tradicional, você tem a constelação familiar, que é uma terapia quântica, né? A gente já falou sobre isso também, que você consegue acessar esse campo de informações em qualquer lugar que você esteja. E aí, a constelação familiar, ela tem dado um salto muito grande. Por que tem uma procura muito grande? Por que está muito em alta? Porque hoje nós conseguimos evidenciar que muitos dos nossos traumas, das nossas dificuldades, são herdadas, são do nosso sistema familiar. Não é só uma questão psicológica. Eu vou dar exemplo. Então você teve um relacionamento e em algum momento esse relacionamento acabou. Bom, o que vai acontecer? Você vai entrar num processo de luto, de uma perda. Tem pessoas que conseguem lidar de diversas formas. Tem pessoas que fazem o quê? Reprimem o sentimento. Tem pessoas que, sei lá, buscam outro parceiro imediatamente para repor o lugar daquela pessoa. Então, cada um, tá? Pensa aí em você. Cada um tem uma forma de lidar com as suas questões. Ok, terminou um relacionamento. Tá? Isso, quando acaba, o luto é um trauma. Você vai ficar com isso por algum tempo dentro da sua cabeça, martelando. Por que acabou o relacionamento? O que eu fiz para não ter dado certo? Eu poderia ter feito de forma diferente, assim, assado. São todos pensamentos. Então, é uma ordem psicológica. E aí agora, com as constelações familiares, a gente vê que esse casamento, esse relacionamento pode ter terminado por uma questão do seu sistema familiar. Vou te dar um exemplo. Então, eu não trabalhei bem as minhas questões com a minha mãe, tive problema com a minha mãe, e todos nós temos problema com mãe, tá? Então, por quê? Porque a relação é uma relação simbiótica. O que quer dizer isso? É uma relação muito profunda. Então, se eu não trabalhei dentro do meu sistema familiar a minha relação com a minha mãe, o que vai acontecer? Provavelmente, quando eu tiver um relacionamento, eu vou projetar as questões que eu tinha com a minha mãe, onde? Na minha parceira. E vai dar certo esse relacionamento? Não. Então, quando eu coloco as 3 leis, né, pertencimento, a hierarquia e o dar e receber em todas as relações, eu consigo minimizar esses problemas. Então, por exemplo, se eu tivesse ciência, né, consciência de que eu tinha que trabalhar a relação com a minha mãe para depois eu me relacionar, provavelmente o relacionamento com a parceira ia dar tudo certo. Por quê? Eu ia dar, ela ia receber, ia ter equilíbrio nessa relação e as coisas iam fluir. Então, a constelação familiar, ela faz isso. Então, quando eu atendo hoje o meu cliente, quando eu olho para o meu cliente, eu não olho só para o meu cliente, eu olho para todo o sistema familiar dele.
que a gente fazia antes da constelação familiar no método tradicional. Então você começava a perguntar, na fase da infância, como é que foi, relacionamento com pai e mãe, para que você pudesse, tá, ter um caminho ali de solução para trabalhar com o seu cliente. E hoje a gente vai direto ao ponto. Então, por isso que eu falei para vocês que eu tenho esse cuidado. Quando eu faço constelação familiar com alguns dos meus clientes, eu acompanho o meu cliente por um determinado tempo. Por quê? Porque a gente vai direto, como se a gente fosse direto no problema, na causa do problema. E às vezes é dolorido, e às vezes são questões profundas que a gente deixa lá guardadinho, tá? Para não buscar. Então, isso também é uma forma da gente se defender. Muitas pessoas inventam um monte de desculpa para não buscar a terapia, mas na verdade a pessoa ela não tem ainda, né, essa coragem de lidar com as dificuldades, não tem essa coragem de olhar para dentro dela. E olha só, gente, nós temos uma sabedoria muito grande. O que é sabedoria? Como é que a gente adquire sabedoria? Com o passar do tempo, com a nossa vivência. Todos nós temos uma sabedoria. Todos nós temos a nossa alma, aquilo de mais profundo que nós temos. E a maioria das respostas para todos os conflitos, as dificuldades que nós temos, está dentro de nós. Então, dentro do trabalho terapêutico, é muito comum você trazer uma questão para a pessoa e a pessoa fala assim, poxa, mas eu tenho a sensação de que eu já sabia disso. Eu tenho a sensação de que, poxa, o caminho era por aí. E por que a pessoa não consegue resolver sozinha? Porque ela tem, né, o lado cego dela, não consegue lidar com essas questões. Tá? Então, como saber se estou tendo resultados? Então, depende de cada pessoa. Então, como eu falei, meu trabalho é voltado a resultados. Então, você vai começar a perceber. Tá? Então, lembra lá atrás que eu falei que nós temos gatilhos? Então, de repente, você está lá conversando com o seu chefe, e aí você está no projeto, desenvolveu o projeto, fez tudo certinho e foi apresentar para o seu chefe. Ele olhou e falou, cara, isso aqui tá ruim, você tem que mudar. Antigamente, eu podia pensar, puta merda, cara, eu faço as coisas para esse cara, nada tá bom. Né? Ou senão eu ia achar que a culpa é minha, tá vendo aí? Eu não consigo fazer nada, tenho dificuldade para fazer as coisas, tudo que eu faço não dá certo. Tem pessoas que têm isso, né? Vivem nesse vitimismo o tempo todo. E aí, quando eu me trabalho, quando eu conheço as minhas emoções, o que eu vou fazer? Ok, tranquilo. Eu vou lá, vou fazer as correções e vou trazer de forma correta. Eu me responsabilizo, tá, dos meus atos e das minhas ações. E o que acontece quando a gente faz isso? A gente cresce. Por isso que a melhor forma de nós termos de crescermos, primeiro, é nos conhecermos, é o autoconhecimento, as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus projetos, saber onde eu estou, onde eu quero chegar. Tem pessoas que se você pergunta para ela, qual que é o seu projeto de vida? O que você quer como profissão, como relacionamento? As pessoas não sabem. Então, como é que eu vou orientar uma pessoa se a pessoa não sabe onde ela está, onde ela quer chegar? Segundo, nos relacionamentos, se relacionando. É fácil? Não. Você vai ter muitas decepções? Com certeza. Porque a gente espera muito das pessoas. Tem pessoas que têm essa postura de esperar as coisas acontecerem, a coisa cair do céu. Gente, não é assim que funciona. Se eu não me responsabilizar com o meu processo, olha só, se eu não me responsabilizar com as minhas próprias emoções, com o meu autocuidado, não tenho o que fazer. Eu preciso disso. Terapia é um autocuidado, é um cuidado que você tem com você mesmo. A saúde mental é uma coisa muito séria. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo, mas da nossa mente também. Principalmente no momento que a gente está vivendo. Então, não espere acontecer algo difícil na sua vida. Você ter uma perda, você ter uma decepção, para que você possa buscar o autocuidado. Então, as pessoas falam, mas terapia é investimento. Não, é investimento mesmo, tá? Não é você gastar dinheiro, é investimento. Você está investindo em quem? Em você, nas suas emoções. E o que vai acontecer? Você vai crescer, você vai se desenvolver. E aí, de repente, você tem possibilidade de crescer dentro do seu relacionamento de casal, crescer com seus filhos, crescer na sua profissão, em todas as áreas da sua vida. Através do quê? Do autoconhecimento e hoje com as constelações familiares, que a gente dá esse pulo. Só que para isso, gente, precisa ter coragem. Coragem. Porque Jung diz, dentro de cada um de nós, tá, existe a luz e a sombra. Pessoas que querem ver só a luz, não querem ver a sombra. Para isso que existe, tá, a terapia, para isso que nós estamos aqui, para isso que eu estou aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou a serviço da vida das pessoas. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando todo o meu conhecimento para vocês, disponibilizando. O que é o que eu estou fazendo agora?
todo esse conhecimento que eu estou passando para vocês, talvez eu levei anos para que eu pudesse adquirir, e eu estou passando para vocês. Então procure, na internet, você, aqui mesmo, no meu canal aqui, se você entrar lá, no canal do YouTube, você vai ver vários vídeos, tá? No Instagram, são conteúdos que você pode se beneficiar de graça. Tá? Então, gente, procure conhecimento de qualidade, tá? Pessoas sérias, pessoas que já transitaram o caminho para que ela possa te levar ao autodesenvolvimento, tá? Então, esses são, né, os benefícios, tá, da terapia. Então, a terapia online funciona? Funciona, tá? Da mesma forma, você só não tem o contato físico com o terapeuta, mas funciona? Com certeza. E trouxe vários benefícios. Então, tem pessoas, né, que ficam focadas no problema. E hoje a gente pensa de outra forma. Talvez o problema é a solução. E esse problema foi a solução para a minha vida. Tá? Eu só estou aqui, eu só levei meu trabalho para a internet, né, graças ao problema que a gente teve, né, da pandemia, que isso me deu força para eu levar o meu trabalho. E por isso que eu estou aqui hoje, disponibilizando todo o meu conhecimento para vocês. Tá bom, gente? Então, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo presente, tá? Espero que vocês façam bom uso de todo esse conhecimento, aplique na sua vida devagarzinho, você vai ver, tá, que você vai evoluindo, vai crescendo, nível de consciência, como nós dizemos, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, tá? Um abraço, gratidão. Tchau, tchau.